E aí galera, tudo bem? Hoje eu gostaria de fazer um vídeo sobre uma obra que é muito especial para mim, que eu tenho ela no coração. O Senhor dos Anéis. Essa é uma obra que, desde que eu vi pela primeira vez os filmes, me encantou, porque é um tema que me agrada bastante, o tema de fantasia medieval. E eu sempre gostei dessas histórias mais épicas. Somente há um tempo atrás que eu descobri algumas características que tornam a obra mais especial ainda do que ela é. Senhor dos Anéis originalmente foi escrito pelo escritor Tolkien, um escritor que criou as bases para o tema de fantasia medieval, e também um católico devoto. Apesar de eu seguir a linha protestante e não católica, Tolkien colocou dentro da obra elementos muito importantes para a nossa fé cristã, que independem de você ser protestante ou católico. E eu gostaria de citar alguns desses elementos, dessas características, que tornam a obra mais especial ainda. Então nesse vídeo a gente vai abordar o primeiro filme e essas correlações cristãs contidas neste filme. Frodo aceita uma missão impossível para levar o anel a Mordor. Assim como Jesus aceitou a missão de carregar os pecados do mundo, Frodo carrega o anel que simboliza o peso do mal. Ele demonstra humildade e coragem ao aceitar um fardo que ninguém mais queria. Quando todos acreditavam ser uma causa perdida e que não valeria a pena carregar o anel até onde ele deveria ser destruído, Frodo, mesmo sendo um dos mais incapazes, demonstra coragem e disposto a fazer o que era preciso ser feito, assim como deve ser para nós cristãos. Eu levarei. Isso é uma loucura. Não, eu levarei. O alvo não é uma criatura. Eu levarei o anel até Mordor. Porém, não conheço o caminho. Nós devemos seguir os ensinamentos de Cristo pensando no que agrada ao Senhor, não pensando no resultado que isso trará. A grande missão é confiada aos hobbits. Hobbits, os mais pequenos, humildes e improváveis heróis, são escolhidos para a grande missão de salvar o mundo. 9 membros. Que seja. Vocês serão a Sociedade do Anel. Lembrando 1 Coríntios 1:27, que diz que Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Então, quando Tolkien escolhe os hobbits para essa grande missão de destruir o anel, ele demonstra uma perspectiva cristã na sua obra, onde os mais improváveis e fracos são confiados à maior missão de todas. Assim também como Deus faz nas nossas vidas. Ele levanta aqueles que estão caídos e coloca em posição de destaque e poder, justamente para mostrar que Ele é Deus, que Ele é o Todo-Poderoso e é Ele quem realiza as grandes obras. Gandalf diz a Frodo sobre quem merece morrer. Frodo, sobrecarregado pelo peso do anel e sobre as ameaças constantes que estão ao seu redor, expressa o desejo de que gostaria que Bilbo tivesse matado o Gollum quando teve a chance para Gandalf. Gandalf, em resposta ao que Frodo diz, oferece uma perspectiva de compaixão e imprevisibilidade do futuro. Gandalf enfatiza que, embora Gollum tenha cometido muitas atrocidades, não cabe a Frodo decidir o destino da sua vida. É uma pena que Bilbo não tenha se livrado dele quando teve a chance. Pena? Foi a pena que segurou a mão de Bilbo. Muitos que vivem merecem morrer. E alguns que morrem merecem viver. Pode resolver essa situação, Frodo? Não seja tão apressado em julgar os outros. Nem os mais sábios conseguem ver o quadro todo. Meu coração me diz que Gollum ainda tem um papel a cumprir para o bem e para o mal, antes do final da história. A piedade de Bilbo pode governar o destino de muitos. Isso reflete o ensinamento bíblico de que o grande julgamento da vida das pessoas pertence somente a Deus, e que a misericórdia deve prevalecer em nossos corações sempre que possível. E isso é comprovado que foi a melhor escolha, porque no final da trilogia, é Gollum quem acaba destruindo o anel, provando que Gandalf estava certo, que nós não devemos pensar em quem merece ou não morrer, porque nós não sabemos todos os propósitos de Deus, não sabemos
tudo que Deus planeja fazer na vida de cada um e qual o papel de cada um no propósito maior de Deus. Tiago 2,13 diz assim: porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não exercer misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Devemos nos lembrar que, primeiramente, Jesus é misericordioso conosco todos os dias. Todos os dias pecamos, todos os dias cometemos atos que desagradam a Deus e, mesmo assim, Deus está sempre pronto a nos perdoar. E devemos exercer esse perdão também com as outras pessoas, sendo misericordioso e tendo compaixão. Então, assim como Bilbo exerceu compaixão sobre Gollum, a Bíblia nos chama a exercer misericórdia sobre outros, mesmo que as pessoas não mereçam essa misericórdia. Gandalf afirma que há um poder superior e provedor. Nessa passagem, Frodo lamenta ter recebido o anel em suas mãos e o fardo que ele carrega, e expressa a Gandalf que gostaria que isso nunca tivesse acontecido na vida dele. Gandalf, então, oferece uma reflexão sobre um poder maior que governa todas as coisas e provê todas as coisas. Queria que o anel nunca tivesse sido dado a mim. E que nada disso tivesse acontecido. Assim como todos os que testemunham tempos como este, mas não cabe a eles decidir. O que nos cabe é decidir o que fazer com o tempo que nos é dado. Há outras forças em andamento neste mundo, além da força do mal. Bilbo estava destinado a encontrar o anel. E assim, você também estava destinado a tê-lo. E este é um pensamento encorajador. A Bíblia nos ensina que Deus guia os acontecimentos de uma maneira que cumpra os seus propósitos, muitas vezes usando pessoas comuns, nós, para cumprir a sua vontade. Não porque ele necessita de nós, mas porque ele escolheu assim, em sua infinita sabedoria. Assim como o Frodo encontra coragem, percebendo que há forças maiores guiando os eventos por um propósito maior, os cristãos são encorajados a confiar na constante presença de Deus, nos guiando, nos auxiliando, nos apoiando, ajudando para que a gente consiga cumprir os nossos propósitos. Essa cena nos mostra que, embora o mal seja poderoso, ele nunca agirá sozinho ou sem limites, pois há uma providência maior guiando todos os eventos e que permite com que o mal possa agir. Frodo, assim como os demais servos encontrados na Bíblia, é chamado a confiar, mesmo sem entender o propósito de tudo o que acontece. Esse equilíbrio entre fé, responsabilidade e providência é um tema central do Senhor dos Anéis e um tema central na Bíblia. Nós somos responsáveis pelos nossos atos e somos chamados por Deus a cumprir os seus propósitos, sempre confiando nele, que está ao nosso lado e é capaz de nos prover o que nos falta para realizar. Gandalf enfrenta o Balrog e cai no abismo de Khazad-dûm. Nessa passagem, os heróis estão passando pelas Minas de Moria e têm um encontro com um demônio do mundo antigo, repleto de fogo e chamas. Ao chegarem na ponte estreita de Khazad-dûm, que seria a saída das Minas de Moria, Gandalf tem um embate com o Balrog para a proteção do seu grupo. Não pode passar! Gandalf! Você não vai passar! Não! Gandalf! Corram, seus tolos! Esse ato de Gandalf pode remeter ao sacrifício de Jesus por toda a humanidade, dando a sua vida em favor dos outros. Em João 15, versículo 13, diz:
Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Gandalf age como um pastor protegendo seu rebanho, sacrificando-se para que outros possam se salvar, dando a ideia do amor abnegado de Cristo que deu a sua vida por seus seguidores. A trajetória de Boromir. Boromir passa a fazer parte do grupo de heróis como um representante da cidade de Gondor. Boromir, desde o início, acredita que o anel pode ser usado contra Sauron como uma arma de poder. Enquanto ele viaja com os demais heróis e com Frodo, ele lentamente é seduzido pelo poder do anel. É muito estranho que tenhamos tanto medo e dúvida de uma coisa tão pequena. Tão pequena. Boromir acredita que poderia usar o anel para destruir Sauron e proteger o seu povo. Em uma determinada passagem, ele tenta tomar o anel à força de Frodo. Frodo então foge e Boromir percebe o tamanho do seu erro quando foi seduzido pelo anel. Só lhe peço a força para defender meu povo. Se me prestasse o anel... Não, Por que se protege? Não sou ladrão. mas está fora de si. Seu tolo. Ele não é seu. Foi só uma infeliz coincidência. Poderia ter sido meu. Deveria ter sido meu. Entregue meu anel. Dê meu anel. Não. Dê meu anel. Frodo. Frodo. O que eu fiz? Por favor, Frodo. Daí então ocorre que o grupo de heróis então é atacado pelos Uruk-hai, que é um grupo de orcs mais fortes. Boromir então, arrependido do erro que cometeu, resolve proteger Merry e Pippin, os outros hobbits, dando a sua vida para que eles pudessem fugir. Apesar de ser um bravo guerreiro, diante da quantidade de inimigos que ele tentou lutar contra, ele acaba ferido mortalmente. Em seu último suspiro de vida, ele reconhece o tamanho do seu erro, se arrepende e confessa os seus pecados para Aragorn. Eles levaram os pequeninos. Fique calmo. Frodo. Cadê o Frodo? Deixei Frodo ir. Então fez o que eu não consegui. Tentei tomar o anel dele. Perdoe-me. Não sabia disso. Eu fracassei. Não, Boromir. Apesar da sua falha momentânea com Frodo, ele nos lembra da capacidade que temos de redenção. Boromir também nos é um exemplo de que mesmo as pessoas mais nobres e capacitadas podem se corromper. Isso nos remete ao pecado de Adão e Eva na Bíblia, que mesmo tendo todas as condições para que não pecassem, acabaram pecando. Em Gênesis 3:6 diz assim: "E viu a mulher que aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido,
que também comeu. Assim como Adão e Eva, Boromir tinha boas intenções no seu coração, mas a sua fraqueza diante da tentação trouxe consequências dolorosas. No entanto, antes de morrer, Boromir confessa seu erro a Aragorn, reconhecendo as suas fraquezas e a tentação que ele não resistiu. Isso também nos remete a um ensinamento bíblico de que a confissão dos nossos pecados nos leva ao perdão e à cura. Em 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Aragorn, em seu papel de líder compassivo, não só perdoa Boromir, mas também reafirma a sua dignidade e honra, mostrando perdão e graça, assim como Deus faz conosco quando nós nos arrependemos. Eu fracassei. Não, Boromir, não. Lutou com bravura. Manteve sua honra. Eu teria seguido meu irmão. Meu capitão. Meu rei. Fique em paz, filho de Gondor. Boromir é uma figura trágica e redentora. Ele representa a luta interna entre o bem e o mal que todos nós travamos diariamente. E também nos lembra da possível redenção que podemos ter quando confessamos os nossos pecados e nos arrependemos. No seu sacrifício final, ele acaba nos mostrando o ensinamento bíblico de amor, perdão e graça, nos mostrando que a verdadeira honra e dignidade não está em nunca cair, mas se arrepender dos seus erros, dos seus pecados, levantar e continuar seu caminho com honra e dignidade, pois perfeito só existiu um, que foi Jesus. Todos nós carecemos da misericórdia e perdão de Deus diariamente, mas devemos continuar nossos caminhos lembrando que Jesus pagou por todos os nossos pecados e que temos ainda um propósito a cumprir dentro da vontade de Deus. Valeu, galera, e se quiser continuar nos acompanhando para mais conteúdos como esse, onde eu faço uma análise sobre uma perspectiva cristã de obras da cultura pop do universo geek, continue nos seguindo e nos acompanhando. Valeu!